Alguém te falta com respeito. O sangue sobe, a mandíbula se crispa. Cada nervo do seu corpo implora por uma resposta à altura. E é aí que você comete o erro que te faz perder 2 vezes. Você reage. 30 segundos depois. Você já disse algo do qual se arrepende. Sua voz se elevou. Sua compostura se esfarelou. E a pessoa que te desrespeitou agora tem exatamente o que queria. A prova de que pode te controlar. A prova de que um simples comentário pode te tirar do sério. Nicolau Maquiavel já entendia isso há 5 séculos. Ele observou que quem perde a calma, perde a batalha. Não importa se você estava certo. Não importa se a falta de respeito foi injustificada. No momento em que você reage emocionalmente, você já perdeu. E a neurociência moderna confirmou exatamente o porquê disso acontecer. Pesquisadores descobriram um fenômeno chamado sequestro da amígdala. Quando você percebe uma ameaça, seja um insulto, uma humilhação pública ou um comentário venenoso, sua amígdala, o centro emocional do seu cérebro, dispara um alarme. Em milissegundos, hormônios do estresse como o cortisol e a adrenalina inundam o seu sistema. E isso faz algo devastador com a sua capacidade de responder inteligentemente. Seu córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelo raciocínio consciente e pelo autocontrole, é desconectado, literalmente. A atividade nessa área diminui drasticamente quando você está em modo de luta ou fuga. Isso significa que, no momento exato em que você mais precisa pensar com clareza, seu cérebro te sabota. Mas aqui está o que torna tudo isso particularmente brutal. A pessoa que te desrespeitou não sofre as mesmas consequências. Se foi um ataque calculado, essa pessoa manteve a calma enquanto destruía a sua. E agora ela tem vantagem total. Maquiavel tinha uma solução para isso. Uma solução que vai contra todos os seus instintos, mas que funciona com precisão cirúrgica. Não reaja, responda. Deixe-me explicar a diferença e como aplicá-la sem parecer que você está fugindo ou que não tem argumentos. Primeiro, você precisa entender algo fundamental sobre a natureza das faltas de respeito. Na maioria das vezes, elas não são realmente sobre você. Pesquisas em psicologia social demonstraram que o desrespeito frequentemente reflete o estado interno de quem o emite, não o valor de quem o recebe. Uma pessoa que ataca, frequentemente, é uma pessoa que sofre. A agressão dela é uma projeção da própria insegurança, frustração ou necessidade de controle. Isso não justifica a falta de respeito. Mas entender isso muda completamente como você a processa. Quando alguém te falta com respeito, essa pessoa não está revelando algo sobre você. Ela está revelando algo sobre ela mesma. Mas calma, porque é aqui que a maioria erra. Entender isso intelectualmente não é suficiente. Seu cérebro tem milhões de anos de programação evolutiva que dizem, quando te atacam, responda com força. Você precisa de ferramentas práticas para anular essa programação. Aqui está a primeira ferramenta, respaldada pela neurociência, a técnica da etiquetagem emocional. Pesquisadores descobriram que o simples ato de nomear suas emoções tem o poder de acalmar a amígdala. Quando você sente a raiva subir, em vez de agir sobre ela, nomeie-a internamente. Estou sentindo raiva. Estou sentindo humilhação. Estou sentindo o impulso de atacar. Esse ato aparentemente simples faz algo poderoso no seu cérebro. Ele ativa o córtex pré-frontal,
A área do raciocínio que foi desconectada pelo sequestro da amígdala começa a se reconectar, não instantaneamente, mas o suficiente para te dar uma janela de controle. John Pratlett, especialista em neurociência da liderança, explica que refletir sobre seus sentimentos e rotulá-los pode ajudar a acalmar a amígdala, permitindo que você saia do modo de luta ou fuga. Mas isso requer prática. Não dá para esperar fazer isso perfeitamente na primeira vez que alguém te insulta. É uma habilidade que se desenvolve com repetição. A segunda ferramenta é a que Maquiavel adoraria: a pausa estratégica. Quando alguém te falta com respeito, a reação natural é responder imediatamente. Mas essa reação é exatamente o que essa pessoa espera. Isso dá a ela material para continuar o ataque. Confirma que ela pode te controlar, em vez de responder automaticamente. Faça uma pausa de 3 a 5 segundos. Olhe para a pessoa diretamente, não com agressão, com calma absoluta. Esse simples ato faz várias coisas simultaneamente. Primeiro, demonstra que você tem controle sobre suas reações. Você não é um fantoche que dança cada vez que alguém puxa as cordinhas. Segundo, cria desconforto no atacante. Os seres humanos estão programados para perceber o silêncio como desaprovação. Esse desconforto, frequentemente, faz com que a outra pessoa suavize sua posição ou revele mais do que pretendia. Terceiro, te dá tempo para que seu córtex pré-frontal se reconecte. Esses 3 a 5 segundos podem ser a diferença entre uma resposta destrutiva e uma resposta estratégica. Pesquisadores de Harvard demonstraram que essa pausa, combinada com respiração profunda, pode reduzir significativamente a resposta de estresse. Inspire por 4 segundos. Mantenha por 4. Expire por 4. Repita. Seu ritmo cardíaco diminui. Sua mente se clareia. Mas há algo mais sobre a pausa que poucos entendem. Sua linguagem corporal durante esses segundos comunica mais do que qualquer palavra. Manter contato visual sem piscar excessivamente sinaliza confiança. Seus ombros devem permanecer relaxados, não tensos. Sua postura, ereta, mas não rígida. Suas mãos, visíveis e quietas. Tudo isso comunica uma mensagem clara. Você não me afeta. Eu tenho controle total dessa situação. É o que os especialistas em comunicação não verbal chamam de presença de liderança. A capacidade de ocupar espaço psicológico sem necessidade de palavras. Um estudo do Fórum Econômico Mundial encontrou que os funcionários que dominam esse tipo de presença silenciosa recebem avaliações de desempenho mais altas e constroem relações de trabalho mais fortes. Não é só o que você diz depois da pausa. É como você ocupa o espaço durante ela. E agora vem a parte crucial. Depois da pausa, você tem opções. E a escolha correta depende da situação. Deixe-me dar um exemplo concreto. Ricardo era diretor de marketing em uma empresa de tecnologia. Em uma reunião com todo o conselho administrativo, o diretor-presidente o interrompeu no meio de sua apresentação e disse na frente de todos, de novo com suas ideias que não funcionam. A humilhação foi pública, intencional, devastadora. O Ricardo de 5 anos atrás teria explodido, teria defendido suas ideias com a voz elevada, teria apontado os sucessos passados, teria criado uma cena que todos recordariam pelas razões erradas. Mas o Ricardo de hoje fez algo diferente. Fez uma pausa, respirou. Alguém te desrespeita, o sangue ferve.
A mandíbula trava. Cada fibra do seu ser anseia por revidar com força total. Este vídeo vai te mostrar como usar as lições de Maquiavel e da neurociência para dominar suas emoções e vencer a batalha, antes mesmo dela começar. Primeiro, rotule internamente o que você está sentindo. Estou sentindo humilhação. Estou sentindo raiva. Depois, olhe para o diretor-presidente diretamente e diga com uma voz calma: eu entendo sua perspectiva, mas os dados mostram resultados diferentes. Posso continuar? Não defenda, não ataque, não se justifique. Simplesmente reconheça, reenquadre e peça permissão para continuar. O diretor-presidente, que esperava uma explosão, não soube como responder. A sala ficou em silêncio e Ricardo continuou sua apresentação com total compostura. Depois da reunião, 3 membros do conselho administrativo se aproximaram de Ricardo em particular. Todos disseram variações da mesma coisa. Como você manteve a calma? Eu teria perdido o controle. Essa reunião mudou a percepção de Ricardo na empresa. Não pelo que ele disse, mas por como ele disse. Pelo poder que demonstrou ao não reagir. Mas aqui está algo importante que você precisa entender. A falta de respeito do diretor-presidente não desapareceu. A relação entre Ricardo e seu chefe continuou sendo complicada. Mas Ricardo ganhou algo mais valioso que uma discussão. Ganhou respeito, não do diretor-presidente, de todos os demais na sala, e eventualmente de si mesmo. Porque cada vez que você mantém a calma sob ataque, você reforça sua própria imagem de controle. Seu cérebro registra: não perdi o controle. E essa evidência se acumula. Agora, deixe-me explicar a terceira ferramenta, que é a mais avançada: a técnica do distanciamento. Pesquisadores de Stanford descobriram que as pessoas que usam o autodiálogo distanciado manejam melhor as situações de estresse. Em vez de pensar, estou furioso, pensam, Ricardo está furioso. Em vez de, ele me fez isso, ele está experimentando isso. Parece estranho, mas funciona. Quando você se descreve em terceira pessoa, você ativa uma perspectiva de observador. É como se você estivesse vendo a situação de fora. E de fora, as emoções são menos intensas. Os pesquisadores descobriram que as pessoas que usaram esta técnica receberam classificações mais altas em seu desempenho e se sentiram melhor também. Expressaram menos negatividade, tanto antes quanto depois do evento estressante. E o mais interessante, o efeito do distanciamento funciona mesmo depois que a situação terminou. As pessoas que descreveram um evento desagradável como um observador o teria visto, relataram menos preocupação do que aqueles que o descreveram de sua própria perspectiva. Isto significa que você pode usar esta técnica, não só no momento da falta de respeito, mas também para processar situações passadas que ainda te afetam. Mas há algo mais profundo que você precisa entender sobre responder às faltas de respeito. Sua resposta treina os demais sobre como te tratar. Isto é algo que muito pouca gente compreende. Cada interação estabelece um precedente. Cada vez que alguém te falta o respeito, você nem vê sua reação. Essa informação é armazenada. Eles aprendem o que funciona e o que não funciona com você. Se você explode, aprendem que podem te controlar emocionalmente. Se você se humilha, aprendem que podem te pisotear sem consequências. Se você se afasta sem responder, aprendem que podem te afugentar. Mas, se você responde com calma estratégica, aprendem algo completamente diferente. Aprendem que não podem te prever,
que não tem poder sobre você, que qualquer tentativa de manipulação emocional é uma perda de tempo, e isso muda fundamentalmente a dinâmica. Maquiavel entendeu isto intuitivamente. Ele escreveu extensamente sobre como os príncipes deviam manejar as provocações. Um príncipe que responde a cada insulto com fúria é previsível, e o previsível é controlável. Mas um príncipe que escolhe suas batalhas, que responde estrategicamente, que às vezes guarda silêncio e outras vezes age com força calculada. Esse é um príncipe que ninguém pode manipular. Aplicado à sua vida, isto significa algo simples, mas poderoso. Cada vez que alguém te falta o respeito e você explode, você lhes ensina que esse é o botão para te controlar. Cada vez que você mantém a calma, você lhes ensina que esse botão não funciona. Com o tempo, as pessoas deixam de pressionar botões que não funcionam. Deixe-me contar outra história que ilustra isso perfeitamente. Mariana trabalhava com vendas. Ela tinha um cliente, seu Ernesto, que era conhecido por humilhar os vendedores. Era a sua forma de negociar. Insultava, menosprezava, questionava a competência de quem quer que estivesse na frente. Os vendedores anteriores haviam respondido de duas formas. Alguns se humilhavam, aceitando cada insulto com sorrisos forçados. Outros explodiam e perdiam o cliente. Mariana fez algo diferente. Quando seu Ernesto começou sua rotina de insultos, Mariana o escutou em silêncio. Não sorriu falsamente, não se encolheu. Simplesmente observou com expressão neutra. Quando ele terminou, ela disse: "Eu entendo que o senhor quer o melhor preço. Posso explicar por que a nossa proposta é competitiva?" Seu Ernesto continuou. Os insultos seguiram. Mariana manteve a calma. Respirou. Pausa. Resposta calmada. Depois de 20 minutos, algo mudou. Seu Ernesto baixou a intensidade. Os insultos se tornaram menos frequentes. E ao final da reunião, ele fez algo que nunca fazia. Respeito a sua inteireza, ele disse. A maioria dos vendedores já teria explodido ou saído chorando. Mariana fechou o negócio, não porque cedeu à intimidação, mas porque demonstrou que não podia ser intimidada. Mas aqui está o crucial. Mariana não estava fingindo calma. Estava usando as ferramentas, rotulando emocionalmente internamente. Pausas estratégicas, respiração, distanciamento mental. Por fora, parecia controle natural, no por dentro. Era uma batalha que estava ganhando segundo a segundo. Essa é a realidade que ninguém te diz sobre manter a calma sob ataque. Não é fácil, nunca se torna fácil, mas se torna possível. E com prática, se torna mais automático. Pesquisadores da Universidade de Stanford descobriram que o autocontrole funciona como um músculo. Ele pode ser treinado. Estudos mostram que praticar o autocontrole em situações pequenas aumenta sua capacidade de autocontrole em situações grandes. Isto significa que cada vez que você escolhe não reagir a uma pequena moléstia, você está treinando seu cérebro para não reagir a grandes provocações. Agora deixe-me falar sobre algo que Maquiavel entendeu profundamente. Há momentos onde o silêncio não é a resposta correta. Se a falta de respeito afeta sua reputação publicamente e você não responde, pode parecer admissão de culpa. Se permitir o desrespeito, cria um padrão que outros seguirão. Você precisa agir. Maquiavel era pragmático. Não seguia regras cegamente. Avaliava cada situação por suas consequências. A pergunta correta não é: devo manter a calma? A calma sempre é correta. A pergunta correta é:
Que ação estratégica eu tomo a partir da calma? Às vezes, a ação é silêncio. Às vezes, é uma resposta verbal medida. Às vezes, é se afastar. E sim, às vezes, a confrontação é direta. Mas a confrontação com calma é completamente diferente da confrontação com raiva. Quando você confronta com raiva, seu objetivo é descarregar emoção. Quando você confronta com calma, seu objetivo é alcançar um resultado. A diferença é enorme. Deixa eu te dar um exemplo de confrontação estratégica com calma. Ricardo era diretor-presidente de uma empresa com 10 gerentes. Um dos seus subordinados, Lucas, tinha o hábito de fazer comentários sarcásticos sobre as decisões de Ricardo em reuniões de equipe. Os comentários não eram insultos diretos. Eram sutis o suficiente para serem negados, mas corroíam a presença de liderança de Ricardo frente ao time. Ricardo teve a tentação de confrontar Lucas publicamente, de responder ao sarcasmo com sarcasmo, de mostrar quem mandava ali. Mas era exatamente isso que Lucas queria, uma reação emocional que o fizesse parecer vítima. Em vez disso, Ricardo esperou. Depois da reunião, pediu para Lucas ficar. Em particular, com uma voz completamente calma. Ele disse: Lucas, tenho notado um padrão nos seus comentários durante as reuniões. Quero entender se há algo que te preocupa sobre minhas decisões. Lucas negou. Disse que eram só brincadeiras. Ricardo continuou: Entendo. Mas, da minha perspectiva, esses comentários afetam a dinâmica da equipe. Preciso que parem. Não gritou, não ameaçou, não acusou. Simplesmente estabeleceu um limite com calma. Lucas testou os limites mais uma vez na reunião seguinte. Ricardo olhou diretamente para ele e disse: Lucas, já conversamos sobre isso. E continuou com a reunião. Os comentários sarcásticos pararam. E aqui está o interessante. Ricardo não teve que gritar, não teve que ameaçar, não teve que escalar o conflito. Simplesmente estabeleceu uma linha clara a partir de um lugar de calma total. E essa calma comunicou mais poder do que qualquer explosão teria conseguido. Existe algo fascinante que a psicologia organizacional descobriu sobre isso. Os líderes que mantêm a calma em momentos de conflito são percebidos como mais competentes, mais confiáveis e mais dignos de serem seguidos. Não é só que eles parecem melhores, literalmente geram mais lealdade e respeito de suas equipes. A pesquisa mostra que quando um líder perde a calma, mesmo que justificadamente, sua equipe perde a confiança na sua capacidade de lidar com crises maiores. Se não consegue lidar com um comentário sarcástico, pensam eles, como vai lidar com uma crise real? Mas quando um líder mantém a compostura sob pressão, sua equipe pensa exatamente o oposto. Se ele consegue lidar com isso com calma, ele consegue lidar com qualquer coisa. Essa é a diferença entre reagir e responder. Ricardo teria perdido se explodisse. Teria perdido se ignorasse. Mas respondeu estrategicamente, com calma, com um objetivo claro. Agora, deixa eu te explicar algo que a maioria dos conselhos sobre como lidar com a falta de respeito omitem: o custo interno de manter a calma. Pesquisadores descobriram que suprimir emoções tem um preço. Se você simplesmente enterra a raiva sem processá-la, essa raiva não desaparece. Ela se acumula e eventualmente explode no momento menos oportuno, como uma panela de pressão. Por isso, as ferramentas que te dei não são sobre suprimir emoções. São sobre processá-las de forma diferente. O etiquetamento emocional não suprime, reconhece, a pausa não evita, permite, o distanciamento não nega, reformula.
A diferença é crucial, depois de uma falta de respeito. Mesmo se você respondeu perfeitamente, aí você precisa processar o que sentiu, converse com alguém de confiança, escreva sobre a experiência. Permita que as emoções fluam em um espaço seguro. O que você não processa te controla. Mas há algo mais que preciso te advertir. Manter a calma não significa tolerar abuso sistemático. Se alguém te falta com o respeito repetidamente, se o padrão não muda, apesar das suas respostas estratégicas, a resposta correta pode ser se afastar dessa relação. Maquiavel escreveu sobre saber quando se retirar. Um general sábio não luta batalhas que não pode ganhar. Às vezes, a vitória é não estar presente para a próxima falta de respeito. Isso se aplica a trabalhos, a relacionamentos, a amizades. Há pessoas cujo único propósito parece ser drenar sua energia. E a resposta mais poderosa a essas pessoas é removê-las da sua vida. Não com drama, não com explicações, simplesmente se afastar, como Zeca Pagodinho faria. Mas há um último ponto que preciso fazer antes de terminar. A mudança não acontece da noite para o dia. Se você passou anos reagindo às faltas de respeito, não vai se transformar em um mestre da calma depois de ver um vídeo. Isso não é realista. O que você pode fazer é começar pequeno. Na próxima vez que alguém te incomodar, mesmo que seja algo menor, pratique a pausa de 3 segundos. Pratique o etiquetamento emocional. Pratique a respiração. Você não tem que ser perfeito. Só tem que ser um pouco melhor que ontem. Com o tempo, essas pequenas práticas se acumulam. Seu cérebro literalmente se recableia. As conexões entre a amígdala e o córtex pré-frontal se fortalecem. O que hoje requer esforço consciente, amanhã será mais automático. Pesquisadores descobriram que mesmo 2 semanas de prática de autocontrole podem produzir mudanças mensuráveis na resposta emocional. Não anos, semanas. Mas você tem que começar. Você tem que praticar. Você tem que falhar e voltar a tentar. Cada vez que você mantém a calma quando antes teria explodido, você está ganhando. Cada vez que você responde em vez de reagir, você está construindo poder. E com prática suficiente, você chegará a um ponto onde a calma não é esforço. É simplesmente quem você é. Agora, deixa eu resumir o que cobrimos, porque há muito o que processar. Quando alguém te falta com o respeito, seu cérebro ativa uma resposta de sobrevivência que desconecta sua capacidade de pensar claramente. Isso é biológico. Não é fraqueza. Mas você pode contrariar isso com ferramentas específicas. O etiquetamento emocional reconecta seu córtex pré-frontal ao nomear o que você sente. A pausa estratégica te dá tempo para que o sequestro da amígdala passe e você possa escolher sua resposta. A técnica do distanciamento reduz a intensidade emocional ao adotar a perspectiva de um observador. E a prática constante treina seu cérebro para responder em vez de reagir, convertendo o que a princípio requer esforço consciente em algo mais automático. Maquiavel entendeu que o verdadeiro poder não está em ganhar cada confrontação. Está em escolher quais confrontações merecem sua energia e como você as aborda. A pessoa que perde a calma, perde a batalha. Sempre, sem exceções. Mas a pessoa que mantém a calma sob ataque ganha algo mais valioso que qualquer discussão. Ganha respeito dos outros e de si mesma. Se este vídeo te ajudou a enxergar as faltas de respeito de uma maneira diferente, se te deu ferramentas que você pode usar da próxima vez que alguém tentar te tirar do sério, então, criar este conteúdo valeu a pena. Passei horas pesquisando neurociência,
estudando estratégia, traduzindo conceitos complexos para uma linguagem prática, porque acredito que este conhecimento pode transformar a maneira como você navega o mundo. Se você quiser apoiar este trabalho, o Valeu Demais aqui embaixo é uma forma de fazer isso. Não é só apoio financeiro, é a sua maneira de dizer que este tipo de conteúdo importa, que as ferramentas para manter o controle merecem ser compartilhadas. Cada Valeu Demais me permite continuar trazendo estas revelações, continuar iluminando as dinâmicas de poder que ninguém te ensina, continuar te ajudando a responder em vez de reagir. Agora, me conta nos comentários, qual foi a falta de respeito que mais te custou a não reagir? Como você a manejou? O que você aprendeu? Eu leio todos os comentários e, frequentemente, as histórias que vocês compartilham são tão valiosas quanto qualquer coisa que eu possa dizer. Você não está sozinho nessa. Milhares de pessoas assistindo a este vídeo já enfrentaram situações similares. Saber disso pode ajudar. Lembre-se, reagir é perder o controle. Responder é exercer o poder. Da próxima vez que alguém tentar te provocar, você tem uma escolha. Pode deixar que sua amígdala te sequestre e perder 2 vezes. Ou pode usar estas ferramentas, manter a calma e responder com poder. Maquiavel já sabia disso há 5 séculos. A neurociência confirmou. Agora você sabe. O poder real não está em ganhar cada enfrentamento. Está em escolher quais enfrentamentos merecem a sua energia. E quando você escolhe responder em vez de reagir, demonstra um nível de domínio próprio que pouquíssimas pessoas alcançam. É como ver um mestre de jiu-jitsu desviando de um ataque, ou um político experiente mantendo a compostura em um debate acalorado. Esse domínio é o seu verdadeiro poder. Ninguém pode tirá-lo de você. Ninguém pode controlá-lo. É completamente seu. Da próxima vez que alguém tentar te provocar, lembre-se disto. Você tem ferramentas. Você tem conhecimento. Você tem a capacidade de escolher. Não deixe que ninguém te roube a sua calma, porque a sua calma é o seu poder. É como o silêncio estratégico de um jogador de pôquer, ou a paciência de um mestre zen. A escolha é sua. Te vejo no próximo vídeo.